prosseguimento ao nosso evento. Dando prosseguimento para que a gente não atrase a programação e que todos os palestrantes possam conseguir passar o seu recado, nós vamos agora ter a palestra Sinarquia, o Sistema Democrático Participativo. O nosso palestrante é o Walter Teixeira de Andrade, que é farmacêutico bioquímico graduado pela Universidade de São Paulo, especializado em microbiologia. Exerceu atividades como executivo e pesquisador científico em várias multinacionais do ramo farmacêutico e cosmético. Atualmente realiza aulas e palestras para a SBE e público em geral. Nesta palestra abordará o tema Sinarquia, que é um sistema de organização cultural, social e política com distribuição participativa dos poderes, onde governantes e governados têm profunda consciência espiritual e filosófica da natureza e valores do Estado e da sociedade. Implica na colaboração coordenada de todas as classes, que em cooperação recíproca promovem o desenvolvimento, elaboram o progresso, realizam a evolução cultural e o bem-estar dos cidadãos e da sociedade a que pertencem, conduzindo-os às suas divinas finalidades. Com vocês, Walter Teixeira de Andrade. Bom dia a todos. Eu devo dizer que é um prazer estar aqui, né? Primeiro, uma honra muito grande por ter sido convidado e uma honra maior ainda, né? E uma responsabilidade muito maior por falar sobre esse assunto. Não de maneira aleatória, mas que esse assunto seja, evidentemente, pertinente dentro da linha da filosofia de JHS. Então, isso é muito importante, essa questão. O assunto é sinarquia e realização da democracia participativa, né? Então, nós temos aqui o assunto, na verdade, são 10 assuntos, aspectos filosóficos, aspectos históricos e metafísicos, aspectos básicos, aspectos definidores, aspectos políticos. Esse que está em vermelho eu não vou abordar hoje, que é os produtos da cadeia lunar, que faz parte da palestra, mas não vai ser abordado, a razão de ser das coisas e as formas de ação da SBS, os limites e temas para meditação e debate. Quem quiser ver esses temas pode acessar na internet, no YouTube, que está lá posto. Então, mas aqui, evidentemente, não. Então, aqui eu vou dar o endereço, aqui o YouTube, está aqui, olha, está vendo? Eu tenho o meu site e tenho os endereços. Quem quiser entrar aqui em busca do YouTube, Walter Teixeira de Andrade, só lá, né? Ou então esse é o endereço do YouTube. Mas é mais fácil colocar Walter Teixeira de Andrade. Ou se colocar no busca Sinarquia, a Sinarquia vai puxar todos esses assuntos aí. Eu tenho aqui uma série do YouTube, uma série de palestras, um total de 20 horas de palestras, né? Sobre sinarquia, assim, uma série de assuntos interessantes para quem quiser observar, né? Esse aqui é a literatura do assunto, né? Veja, são 32 itens da literatura, mas eu vou dizer, o trabalho iniciou-se com este livro aqui espetacular, que é O Raiar de um Novo Mundo, de Carlos Lucas de Souza. Aliás, eu devo dizer que foi o primeiro livro que eu comprei na Eubiose na Fundação. Eu estava na Fundação, recém-iniciando a Eubiose, e esse livro, como nada acontece por acaso, né? Esse livro caiu na minha mão. Então, aí, evidentemente, a partir daí, evidentemente, foi se desenvolvendo outros temas importantes, né? Tudo bem, aqui, sequência, esse trabalho foi iniciado em 1996, então eu venho pesquisando esse assunto desde aquela época. É uma pesquisa, essa pesquisa teórica foi levada para os níveis, né, do Peregrino e Manu, porque eu entendia que, mesmo que o discípulo não continue no Peregrino e no Manu, ou os que seja, mas ele leva a semente, na verdade, a semente está plantada na mente dele, isso é importante, né? A primeira palestra pública foi feita no ano 2000, CONEP, Departamento Lacerda Franco, um pouco antes das eleições de 2002, né? Existiu a CONEP, né, Conselho Nacional de Ética e Política, então a primeira apresentação foi no ano 2000. Aqui depois foi realizada uma palestra no ano 2001, no primeiro Encontro Nacional de Ética e Política em Carmo de Minas. Foi feito, eu preparei também um manual de orientação para a instrução política e, evidentemente, aulas para níveis e palestras colocadas no YouTube, né, palestras públicas e assim por diante, tudo bem? Então é um trabalho. Considerações. Essas ideias que eu apresento hoje não são fruto de colocações pessoais minhas. Isso é diferente. Não sou eu que estou colocando ideias pessoais minhas, mas sim são fruto da pesquisa, né? O pesquisador foi levado a reformular muitas ideias a respeito de política. Aliás, nessa pesquisa, muitas coisas que eu pensava antes, eu tive que reformular. Porque, na verdade,
existe o conhecimento, existe a educação. Educar é a metodologia do aprender e do ensinar. Mas a verdade é o seguinte, que nem tudo aquilo que nós aprendemos pelos meios oficiais corresponde à realidade. Não é isso? Aliás, a história oficial, na verdade, em grande parte, é uma fantasia. Aliás, dizem, né? A história é escrita pelos vencedores, né? É isso? Então, a história escrita pelos vencedores, a gente nunca... Aí eu acredito numa coisa importante, seguindo a linha de JHS. É necessário reescrever a história da humanidade. E, inclusive, a história do Brasil também deve ser... A história do Brasil também tem muita fantasia. Reescrever a história do Brasil. E o professor dá todas essas dicas, né? Através do ensinamento, a visão da verdadeira história. O trabalho não está concluído, então... Daí para frente, né? Muitas questões abordadas e submetidas ao trabalho de pesquisa e meditação deram origem a ideias que muitas vezes não coincidem com aquilo que é dito e ensinado na esfera do conhecimento e atividade política. Então, muitas vezes, essas ideias originadas desse trabalho não coincidem. Então aqui tem algumas colocações de pensamentos discordantes do entendimento normalmente aceito. E é muito bom isso, porque o processo iniciático, aliás, o nosso mestre diz... Somente os rebeldes se salvam, não é verdade? Então a rebeldia é justamente a contradição, mas não é assim, isso é fantasia. Então a rebeldia é contraditar o que normalmente é aceito pela maioria, né? Esse é o processo da iniciação. As constatações de pesquisa são surpreendentes. Eu vou citar, depois nós vamos nos aprofundando, algumas perguntas que, evidentemente, pelo estudo da sinarquia, nós vamos reestudar. Todo poder emana do povo, como afirmam as constituições, é verdade isso? Todo poder emana do povo? O que é povo? O que é? Não, vamos ver já. Todo cidadão nasce com o direito do voto? Estou fazendo perguntas impactantes, né? Todo cidadão nasce com o direito do voto. É verdade isso? A democracia tem correspondido às expectativas políticas da humanidade? Não estou falando contra a democracia, a nossa democracia atual, representativa. O voto tem o poder de modificar a situação política e social? Alguém acredita nisso? Que eu vou votar e vou mudar? Né? Mas a ideia é essa, eu voto e vou mudar. Então essa é uma pergunta. As pessoas aprendem a votar votando? Eu sempre aprendi desde criança. Não, a pessoa vota e aprende a votar votando. É a mesma coisa que eu dizia, eu vou aprender a dirigir dirigindo sem carta. Né? Então, os partidos políticos atendem às necessidades políticas da sociedade? No Brasil e nem no mundo, em qualquer parte do mundo. A democracia representativa pode ser melhorada? Uma pergunta. O nosso mestre diz, fim de ciclo, gaste apodrecido. Dá para mudar aquilo que está apodrecido? Não, tudo bem. Qual a importância da democracia participativa? Vamos ver. Qual o significado de opinião pública? Winston Churchill afirmou o seguinte, não existe opinião pública, o que existe é opinião publicada. Churchill. Não é isso? Não existe opinião pública. Aliás, o Churchill diz, a democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. Churchill foi um grande homem, né? Indiscutivelmente um estadista de primeira linha, né? É importante a existência dos denominados formadores de opinião? Ele é um grande formador de opinião, isso é vantajoso para a sociedade? Né? Qual a diferença entre comunicador e educador? Comunicador é aquele que fala o que o povo quer ouvir. Educador é aquele que fala o que o povo precisa ouvir. É isso. Qual é o futuro do exercício do voto? Nós vamos ver. O voto tem futuro? Tem, mas de uma outra maneira de observação. Outra pergunta impactante. Temos no Brasil realmente uma república? Proclamação da república. No dicionário diz assim, proclamar é dizer publicamente alguma coisa. Então digo assim, a partir de agora está instituída a república. Está instituída? Não. Aliás, se nós tivéssemos que escolher uma data para a república, não seria 15 de novembro de 1889. Seria 1993, o novo plebiscito. Quando se proclamou a república, no processo, deveria ser feito um plebiscito imediatamente. Demorou 104 anos. Depois de 104 anos foi feito um plebiscito e escolhemos realmente o sistema presidencialismo, republicano, isso tudo certinho. Né? Então, na verdade, se nós tivéssemos que escolher uma república, seria a partir de 1993 com o plebiscito. Mas, além disso, uma república não se proclama. A república passa a existir quando a comunidade tem uma consciência republicana.
É necessário, aí sim, quando a comunidade inteira tem uma consciência republicana, realmente nós temos instituído a República. Então, é um processo de consciência. Né? Existe sinarquia no planeta atualmente? Nós vamos ver isso aí, se temos ou não. Quando teremos na Terra a vigência plena da sinarquia? Outra pergunta. A sinarquia é ideia recente no cenário evolutivo? São 3 perguntas que nós vamos abordar durante a exposição. O século XX nos reserva um grande momento de transformação planetária através do início de processo para o encontro do ser humano com a sua consciência superior. O sistema de organização sinárquica deverá ser estabelecido no futuro como objetivação do arquétipo universal da fraternidade cósmica. Ou seja, o sistema sinárquico não será proclamado, não vai haver uma proclamação da sinarquia, não. O sistema sinárquico será vigente quando a humanidade tiver uma consciência sinárquica. Isso é verdade. Então, a sinarquia será vigente quando a raça humana for uma raça de adeptos, plenamente. Enquanto isso, não. Está em processo de crescimento. Hoje nos é difícil antecipar a sinarquia que será modelo político e social vigente em séculos vindouros. Não podemos. Aliás, o nosso mestre diz, qualquer sistema é bom. Qualquer sistema político é bom. Isso. Não existe um melhor do que o outro. Agora, a consciência sendo organizada, tendo consciência de organização social, espiritual, funciona tudo bem. O regime pode ser excelente, mas se a consciência não estiver de acordo para um bom funcionamento das coisas, o sistema não vai funcionar bem. Então, é um problema de consciência. Né? Então, aqui, parte 1, aspectos filosóficos. A política conforme a filosofia grega clássica. Então, nós temos a sinarquia no modelo ocidental, a base dessas ideias a partir sinteticamente, né, Platão e Aristóteles. Né? Os escritos em que Platão trata especificamente do problema da política são a República e o Político e as leis. Na República, a obra fundamental de Platão sobre o assunto trata o estado ideal. O reino do espírito, da razão, dos filósofos, em chocante contrastes com os estados e a política deste mundo. Então, ele já, o primeiro embate da ideia de Platão com o mundo vigente. Né? Então, existe uma justificação da sociedade e do Estado. Qual é a justificação? Isso. Platão encontra na própria natureza humana, portanto, cada homem precisa do auxílio material e moral dos outros. Então, vivemos em sociedade, né? Então, isso gera a necessidade, um necessita do outro no processo de constituição da sociedade. Desta variedade de necessidades humanas origina-se a divisão do trabalho. É isso? E, por consequência, a distinção entre classes, em castas. Não castas de maneira pejorativa, mas em castas, evidentemente, na maneira funcional. Né? Não são sindicatos, são grupos classificados de maneira funcional. A existência do Estado seria, então, não uma sociedade de indivíduos semelhantes e iguais, mas dessemelhantes e desiguais. Aliás, os franceses, vive la différence. A nossa grande força não é a igualdade. Somos semelhantes à divindade e somos semelhantes entre nós, mas é necessário a diversidade para que, evidentemente, haja a construção de cada um com a sua identidade, a construção de um projeto sinárquico. Né? A classe dos filósofos, segundo Platão, cabe dirigir a República. Os filósofos, então, contemplam o mundo das ideias, conhecem a realidade das coisas, a ordem social do mundo e, por conseguinte, a ordem da sociedade humana. Então, estão à altura de orientar racionalmente o homem e a sociedade para um fim verdadeiro. Aliás, o nosso mestre, ele dá essa tônica justamente à formação de uma elite. A eubiose não é um ensinamento de massa, nem pode ser. É isso. Se a gente joga na massa, poucos vão ler, vão se interessar. Então, a elite sim, a elite recebe o ensinamento e vai decodificar esse ensinamento e difundir para as outras pessoas. Né? Então, existe, evidentemente, as classes, a classe dos guerreiros, a classe dos produtores, não é isso? A classe dos filósofos, guerreiros e produtores. Né? E, aliás, que coincide exatamente com os 3 níveis, os três poderes do Estado, não é isso? Os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. Não é isso? Aliás, está invertido, né? O executivo não é esse executivo, aqui não é esse executivo que nós conhecemos, mas sim o executivo que trata das funções econômicas do Estado.
E o poder legislativo, sim, o poder espiritual que origina, dá a função de origem às leis e a aplicação da lei universal no plano físico. A função moral do Estado. Nessa concepção ideal, ética, ascética, né, e, evidentemente, esses dois, tanto Platão como Aristóteles, eles dão a noção da função moral do Estado, isso é muito importante. A supremacia dos interesses dos Estados. Eles tinham compreendido bem que os interesses particulares, privados, econômicos, especialmente domésticos, estão efetivamente em contraste com os interesses coletivos. Aliás, é uma grande dificuldade que nós temos hoje na democracia representativa, né? Quando os interesses pessoais, coletivos, suplantam os interesses pessoais suplantam os interesses. Isso não é no Brasil, no mundo inteiro é assim. Isso é um problema da humanidade, né? Então, o valor da grandeza moral. Platão tende a desvalorizar a grandeza militar e comercial, a dominação e a riqueza, idolatrando a grandeza moral. Aliás, interessante que lá naquela época, Platão e Aristóteles, Platão principalmente, desprezava a atividade manual. Ele não dava interesse à atividade intelectual. Aliás, Domênico de Masi, num de seus livros, ele diz que se os gregos tivessem interesse pelo mundo material, eles teriam feito a Revolução Industrial naquela época. Não na França, em 1800 e tanto. Que eles já conheciam tudo. Eles podiam fazer máquina a vapor, ou tear, iam inventar um monte de máquina que ia gerar a Revolução Industrial nos tempos da Grécia Antiga, né? Então, mas não fizeram, porque eles se interessavam pelo mundo das ideias. Isso é característica deles. E está certo, era o necessário para a época, né? O Estado como educador. Então, o Estado deve promover, antes de tudo, o bem espiritual do cidadão. É que nenhum Estado faz isso, nem o Vaticano faz. Nem o Vaticano. Então, Aristóteles, a principal função do Estado é educar o ser humano, espiritualmente. E as outras funções, furar petróleo, fazer estrada, isso não é o poder central que vai fazer, sim o poder mais embaixo, justamente o poder executivo que vai fazer isso. Então, há uma divisão muito interessante, né, dessa questão. Nosso mestre, né? A semente, né? A esperança da colheita reside na semente. E essa é a função do Estado, diretor, né? Jogar sementes. E que nenhum Estado faz no mundo inteiro, né? Então, as obras de Aristóteles também, muito importante, ele sempre dá muito ênfase à virtude, isto é, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos bens necessários para isso. O Estado é superior ao indivíduo, portanto, porquanto a coletividade é superior ao indivíduo, o bem comum superior ao bem particular. Aliás, é a própria noção latina, né, dos romanos, né, justamente a res publica, né, res publica quer dizer a coisa pública. Mas normalmente na democracia representativa a coisa pública fica em plano secundário e dá-se muita importância às coisas particulares, aos interesses dos grupos econômicos, das pessoas, assim, por isso que, evidentemente, a República foi proclamada? Não. Enquanto não tiver essa noção da res pública, a coisa pública, ela não está ainda vigente, né? Então, a política para Aristóteles, né? A política para Aristóteles, então temos lá uma série resumindo a questão, né, de maneira bastante dinâmica, né, para a gente ir avançando, a função do Estado, né? A finalidade espiritual do Estado, né, a propriedade particular, ele faz uma série de alusões a respeito da propriedade particular e o Estado como síntese, né, o Estado como síntese de todas as coisas. Então, o Estado é fundamental nessa questão. Aliás, Platão tentou introduzir a República dele, Platão, num determinado reino, né? Ele era amigo de um rei, tentou implantar sua república, da maneira como ele via, né? Mas ele acabou sendo perseguido e fugiu, senão ele seria morto lá nesse local, né? A República de Platão não foi instituída. Mas, conforme o ver de Aristóteles, existe uma forma exterior de Estado, com característica, caráter, valor e degeneração. A monarquia, governo de um só. Caráter, valor, unidade. Se degenera como tirania. A aristocracia, governo de poucos, a qualidade é o caráter e valor, mas degenera como oligarquia. Isso. E a democracia, governo de muitos, com muita liberdade, mas tem a demagogia. Isso. A degeneração é a demagogia. Então o sujeito fala, porque o processo é emocional. Aí nós vamos ver o processo emocional da democracia representativa. Aliás, quando Churchill falou que a democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos, se ele
conseguisse continuar, ele diria: a democracia representativa é assim, mas a participativa é o novo passo, onde nós transitamos de uma ação emocional para uma ação mental. Perfeito? Isso aí é a base do entendimento dessa transição que nós fazemos para a sinarquia. Liberdade, fraternidade e igualdade é fundamental para esse entendimento. A sinarquia, governo de todos, democracia participativa. Liberdade, fraternidade e igualdade. A degeneração é a anarquia. Anarquia. Não é aquela anarquia filosófica. Existia uma linha de pensamento anárquico, de filósofos anárquicos, que dizem, é o seguinte: todo grupo deve fazer a sua própria administração no seu nicho político, sem depender de uma orientação superior. Isso, sem depender de uma orientação superior. Isso é uma visão. Mas a anarquia, no sentido contrário à sinarquia, é diferente. É muito simples a gente ver o que é anarquia. A natureza vive o processo sinárquico. Qual é o processo sinárquico da natureza? O mamoeiro da mamão, o limoeiro da limão, ou a bananeira da banana. Na verdade, isso é sinarquia. Agora, a anarquia na natureza seria o mamoeiro da banana, o limoeiro da laranja. Essa é a anarquia. Isso seria anarquia. E é o que acontece no mundo. Pessoas tentando fazer coisas para as quais não têm competência ou despreparados para isso. Esse é o sentido anárquico contrário à sinarquia. Então, isso é muito importante, essa visão da sinarquia. Então, aspectos históricos e metafísicos, né? Então, nós estamos, evidentemente, dinamizando para chegarmos a uma conclusão interessante. Então, aqui, aspectos históricos e metafísicos. Então, nós temos aqui considerações. Os acontecimentos históricos a considerar para se ver o caminho da sinarquia seria todos esses itens: Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, Revolução Industrial, a Escola Liberal, Socialismo, Karl Marx, veja, toda uma sequência de eventos, né? Sindicalismo, Revolução Comunista, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e assim por diante, até síntese da democracia participativa. São muitos eventos que aconteceram, principalmente no século XIX e XX, que nos levam, evidentemente, fatalmente a sinarquia no futuro, né? Então, evidentemente, existe... A Revolução Francesa foi muito importante, né? Foi, sem dúvida, um dos mais importantes acontecimentos da história, inaugurando nova era, em que a soberania popular, a liberdade individual econômica e, principalmente, a consciência dos direitos substituíram a monarquia absoluta e o sistema de privilégios vindos do nascimento. Eu, quando era menino, estudava a Revolução Francesa, eu ficava maravilhado, né? Depois... a gente vai estudando, na eubiose. Na verdade, a Revolução Francesa foi uma barbaridade. Uma coisa bárbara. Aliás, convido, Memórias de um Médico. Na verdade, Memórias de um Médico, do Alexandre Dumas, ou Dumas para os mais cultos, né? Alexandre Dumas. O nosso mestre indica, lá ele lê, eu li toda, são 16, lá no departamento da Sara Franco tem, e nos sebos também. Hoje não está publicado, mas no sebo a gente encontra muitas publicações dessas. Então, uma coisa bárbara. Mas, evidentemente, uma cobrança kármica. Foi uma cobrança kármica. Voltando ao nosso mestre, não é bem nem mal, é o necessário. Não é bem nem mal, necessário. Evidentemente, algumas causas da Revolução Francesa, temos aí a oposição de vários setores da sociedade à monarquia, não é isso? A burguesia, que tinha poder de dinheiro, estava excluída dos altos postos de decisão, ele contribuía com os impostos, mas não tinha poder de decisão, não é isso? Aumento constante do custo de vida, a monarquia não respeitava os direitos individuais, não é isso? A máquina administrativa emperrada por vasta e ineficiente burocracia, desigualdade social, política e tributária, e, além disso, o aparecimento de uma corrente de pensamento chamada de iluminismo, não é isso? E também apoia a independência dos Estados Unidos, que aumentou o déficit público da França, né? A gente sabe que Benjamin Franklin foi à França e obteve recursos e orientações para... Porque, evidentemente, a França queria que a Inglaterra perdesse as suas colônias, por questões... Porque depois da Guerra dos 100 Anos havia houve aqueles ressentimentos entre França e Inglaterra, então a França encontrou o caminho para dar o troco à Inglaterra, né?
trabalhando para a independência das colônias americanas. Mas isso só agravou a crise financeira em que a França passava. Então, dando aí algumas informações. Fase da Revolução Francesa. Inicialmente começa com a burguesia, depois passa para a mão do proletariado. Né? Proletariado, aliás, veja que coisa interessante. O que é proletariado? Aqueles que têm muitos filhos, né? Proletariado. Aliás, antigamente era muito bom ter muitos filhos, hoje já não é. Muda. O Benjamin Franklin dizia assim na época: a melhor coisa para um homem é casar com uma viúva que tem um monte de filhos. Porque aí vai ter bastante braço para trabalhar para ele. Hoje é o fim do mundo. Se casa com uma viúva que tem 10 filhos, ninguém quer, porque aí é jogo duro. Não que seja ruim, não é ruim, mas vai dar trabalho. Né? O gente vai ter que trabalhar bastante, não é verdade? Mas na época do Franklin, não, era bom ter muito filho. Aliás, os japoneses têm uma... Não sei se continua, mas eu li que o japonês, na época feudal, era assim. Quando o cidadão vinha casar com a filha dele, ele tinha que dar um dote, trabalhar 1 ano para o pai. Trabalhar 1 ano para o sogro de graça. Aí levava a filha, de brinde. Então, não sei se continua ainda, lá na época feudal do Japão e assim por diante. Muito bem. A queda da Bastilha, a Assembleia Nacional Constituinte. Então, o que aconteceu lá? Eles se reuniram na Assembleia, à direita ficavam os detentores do capital, à esquerda, o proletariado, os que trabalhavam, e no centro, aqueles que queriam a harmonização dos dois poderes. Aí surge a noção de esquerda e direita. Não é verdade? Aliás, se os capitalistas tivessem sentado na esquerda, hoje eu estaria falando assim: Estados Unidos, esse poder esquerdista que quer dominar o mundo, né? E a União Soviética falaria, esses direitistas, né? Mas não foi assim. O capital ficou para a direita, então surgiu a noção. Foi na Revolução Francesa, na Assembleia Nacional Constituinte, que surge a questão direita e esquerda. Existe hoje em dia? Não. A direita e esquerda acabou, só existe na cabeça dos teóricos, daqueles que tentam... Quem estiver pensando em direita e esquerda está na contramão da história. Essa é a verdade. Contramão da história, não existe. Olha lá, 1989, queda do Muro de Berlim. Aliás, eu cito o seguinte, olha, a Segunda Guerra terminou com o grande embate entre a direita extremada e a esquerda extremada, né? Hitler e Stalin, né? O Stalin venceu, né? Lá no final da guerra. Mas veja bem que interessante. Hoje o nazismo é proibido na Alemanha e o comunismo é proibido na Rússia. Mas tem partido comunista na Rússia? Não. O soviético, não. Não. O comunismo stalinista é proibido na Rússia. Quem falar vai preso. Existe um partido comunista que é derivado, mas ele tem uma outra visão, que é pluripartidário, enquanto que o stalinismo era um partido só. Então, esses dois partidos sumiram, foram proibidos nos dois aspectos. Então, veja bem, essa é uma indicação da finalidade, do fim dessa polaridade, e que atingiu o seu máximo em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Então, aí está a questão, né? Aliás, recentemente nós tivemos um presidente eleito, cujo vice-presidente era um homem muito rico, né? Então houve essa junção, né? Um se diz trabalhador, braçal, e outro, um vice, era um homem, né? Que é um capitalista. Então é assim mesmo que funciona. A queda da Bastilha foi simbólico, né? Foi simbólica a queda da Bastilha, um símbolo, assim como foi a queda do Muro de Berlim. Houve a fuga da família real. Os reis eram muito considerados, eram amados. Luís XVI e a Maria Antonieta eram amados, né? Então eles queriam manter. Aliás, o tema de Saint-Germain era manter a monarquia com reformas constitucionais, uma monarquia constitucionalista, mas não foi possível. O fim da monarquia foi justamente quando Luís XVI resolveu fugir da França com a sua família para pedir auxílio externo para fazer a contraposição à Revolução Francesa. Na cidade de Varennes, eles foram identificados, presos e trazidos, e Luís XVI perdeu aí os seus poderes reais, né? E, evidentemente, uma série de... Aí vem a época do terror, né? Aí tu não conhece, Danton, Robespierre, principalmente Robespierre, Danton não, Robespierre, que era a época do terror. A época do terror termina, aí volta a burguesia novamente para o comando, só que a França está destruída. É isso. Aí surge o salvador da pátria, Napoleão Bonaparte.
Então, aí realmente ele entra com aquela promessa de trazer uma França melhor, mas ele acabou fazendo a mesma coisa, né? Aliás, o nosso mestre diz que Napoleão é um traidor iniciático, porque ele tinha a função de fazer uma série de coisas, mas o nosso mestre deixa bem claro que a batalha que Napoleão perdeu não foi em Waterloo, foi contra o seu orgulho. Ele tornou-se um homem muito orgulhoso. Ele dizia, não, quem faz as coisas sou eu, não é a lei. Mas ele tinha a lei e a lei agia através dele, mas ele não entendeu esse fato. Então, foi essa derrocada de Napoleão Bonaparte, né? Derrocada de Napoleão Bonaparte. Aqui está. Então, em resumo, nós temos a Revolução Industrial, né, como nós falamos, que devia ter acontecido na Grécia, mas aconteceu naquele momento, né? Houve uma segunda Revolução Industrial. A escola liberal surgiu, é isso? Adam Smith, né, dizendo, não, o Estado não deve interferir, deve gerar seus próprios recursos, o Estado não deve interferir no processo econômico, né? E, evidentemente, hoje os Estados são intervencionistas, Brasil, Estados Unidos são intervencionistas, né? Aliás, seguindo a política de Maynard Keynes, que é intervencionista, Maynard Keynes. Mas o Maynard Keynes, que foi um grande economista, uma vez ele falou uma coisa muito importante, apesar dele ser intervencionista, ele falou uma coisa muito importante. A questão não é ter novas ideias, é saber libertar-se das antigas. Isso é muito importante, libertar das antigas ideias, né? Então aqui está, a Revolução Industrial, a escola liberal, como nós falamos, não é isso? Aí surge o socialismo, o marxismo, o sindicalismo e assim por diante, não é isso? Marxismo, é isso? Marxismo, eu estava dando uma aula, um aluno me perguntou assim, mas o Marx falou que a religião é o ópio do povo. Aliás, ele não criou isso, ele repetiu o que vários filósofos falam através dos séculos. Ele repetiu. Então, traduzindo em outras palavras, Marx dizia o seguinte, que a religião é a ilusão que impede o povo atingir o seu destino. Mas o próprio Marx estava iludido também. Não pela religião, pelo povo, né? Ele tinha a ideia do povo como algo. O que é povo? O povo é uma mistura indiscriminada. Se eu pegar aquele quaternário, a tríade, isso tudo é povo, desde o adepto até o marginal. Isso é povo, a mistura de todo mundo. Agora, não. Democracia participativa, sociedade civil organizada. Dentro dessa massa informe surge um movimento de organização. Aí sim, educada, etc., com educação e assim isso é muito importante. Aliás, o nosso ministro Joaquim Barbosa, na sua posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, ele falou uma coisa que me deixou fascinado. Ele falou assim, justiça se faz com cultura. Eu lembrei do mestre, caráter e cultura. Justiça não se faz com leis. Pode fazer leis, a justiça não aparece. Mas se o cidadão tiver cultura, como o nosso mestre faz, a justiça vai aparecer no seu contexto, perfeito? Então, a afirmação de Joaquim Barbosa foi excelente, né? Foi muito apropriado naquele momento, tudo bem? O sindicalismo também aparece nesse momento, né? O sindicalismo, certo? Então, aqui, aí a Segunda Guerra Mundial, aquela luta entre esquerda e direita, né? Muro de Berlim, Cortina de Ferro, Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, dissolução da União Soviética, até que o primeiro presidente eleito democraticamente da Rússia foi Boris Yeltsin, né? Uma das primeiras providências que ele fez foi proibir o Partido Comunista Soviético. Proibido. Boris Yeltsin, 1991. Como eu falei, né? Existe um Partido Comunista, como tem nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos tem Partido Comunista, só que ninguém vota. Esse candidato, ninguém vota no Partido Comunista. E na Rússia também tem, mas não conseguem lutar contra os outros países. Então, na Rússia existe hoje um pluripartidarismo. Então, aí, as pessoas perguntam, mas foi proibido mesmo na Rússia? Foi aqui, o Partido Soviético é proibido na Rússia. Quem tentar reintroduzir vai preso. Assim como quem falar em Hitler na Alemanha vai ser preso também, né? Então, veja ver como o mundo muda, né? O mundo vai mudando, né? Por isso a esquerda e a direita isso é coisa do passado. Gerações pós-guerra, nós podemos citar aqui como os hippies, né? Foi uma coisa fantástica, né? Mas infelizmente os hippies tropeçaram nas próprias pernas, no sexo e nas drogas. Deveria ser algo muito importante, né? Foi, inicialmente, mas depois não conseguiram manter. As dúvidas, os movimentos, fatos relacionados com essas dúvidas, através do movimento hippie e outros movimentos, e o fim da polaridade esquerda-direita, né?
que nós temos, fim da polaridade. Morreu muita gente, fizeram muitos filmes de James Bond, né? Quem fazia filme de James Bond lucrou muito com essa história, mas hoje já não tem mais, já não faz mais sucesso esses filmes, porque direita e esquerda não funciona mais. Perspectiva teosófica ou eubiótica, né? Então aqui, a perspectiva, deixa eu ver aqui, vamos vendo aqui. Aqui, perspectiva teosófica e eubiótica, né? Isso aqui, vamos ver aqui, Segunda Guerra, aqui, vamos ver aqui. Aqui. Por essa perspectiva, devemos considerar a constituição oculta do homem e seu setanário. Aí entra Henrique José de Souza, né? Nós temos, então, para o entendimento da sinarquia, é necessário entender a constituição oculta do ser humano, né? Isso como o nosso irmão falou, também na palestra anterior, a constituição oculta do ser humano. Então, aqui, desmembrando-se o quadrado, tem essa imagem do homem. Então, eu tenho aqui a tríade superior, o quaternário. Se eu desmembrar, eu tenho a tríade. Olha lá, eu tenho um homenzinho, olha lá, o braço e as pernas. Só que no século XX não estava vigente a tríade, então só tinha pernas e braços. Então foi chute para lá, tapa para cá, né? Só esses, não é verdade? Guerra Fria assim, né? No terceiro milênio, qual é o processo do terceiro milênio? É colocar a cabeça no corpo. Aí sabe? Século XX, XVIII, para trás, é só o corpo que funcionava. Agora o processo é colocar a cabeça no corpo. Ou fazer a transição do emocional para o mental. Essa é a chave. A transição do emocional para o mental. Então está. Aqui está. 4 níveis de ação. Aqui nós temos classes, capital, trabalho. Eu não vou chamar de castas, vou chamar de classes, porque castas já tem um sentido pejorativo, né? Aliás, castas que existiam na Índia tinham uma origem sinárquica. Sinárquica não, kármica. Origem kármica. Não era o Estado que decidia, não, você fica lá, você fica aqui. Não, as pessoas iam sendo colocadas nos seus nichos de acordo com o processo kármico. Depois houve uma degeneração. Tão degenerada que o próprio Mahatma Gandhi lutou contra isso. Em 1948, as castas foram proibidas na Índia. Hoje, 48, né, Assembleia Nacional Constituinte, as castas foram terminantemente proibidas na Índia. Não se pode mais falar nisso. Mas eu posso falar em grupos, né? Então aqui eu tenho um grupo. Nesse grupo superior, eu tenho aqui a direção pelo grupo 1. É isso? A defesa pelo grupo 2. E o capital. O 3, o dono da riqueza. E o 4, o dono do trabalho. Então, são os 4 grupos que trabalham sinarquicamente pelo processo. Evidentemente, se eu tiver somente esses 2 trabalhando aqui, eu vou ter um processo anárquico. Se eu tiver os 4 trabalhando em conjunto, eu tenho um processo sinárquico. Então, aí está, já começamos a vislumbrar o processo da sinarquia. Né? Aqui, 3 e 4, né, temos a sinarquia. Os 4 grupos funcionando concomitantemente. Então, agora, o importante da sinarquia é isso aqui, olha. Existe um poder espiritual e um poder temporal. Não deve ser misturado. Se nós formos lá no Evangelho, Jesus, o Cristo, um cidadão chegou para ele e falou: mestre, nós devemos pagar os impostos. Ele falou: pague. Vê uma moedinha aí. O que está na moedinha aí? Olha, tem a imagem do César. Então é dele. Esse dinheiro é dele. Então dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pronto. Sinarquia. É verdade? Então, essa divisão. A Deus o que é de Deus, o poder espiritual, e a César o que é de César, o poder temporal. Não pode, evidentemente, haver essa mistura. Isso é muito importante, né? Evidentemente, cabeça, tronco e membros. Está ali? Olha lá. Século XX, só a parte de baixo, o quaternário. O século XXI tem que botar a cabeça no corpo. Essa é o início da sinarquia. Perspectiva histórica ou sociológica, 3 e 4, não é isso? A perspectiva histórica e sociológica, nós teremos hoje aqueles que continuam estimulando ou acreditando na luta entre 3 e 4, quem tem o dinheiro, quem tem capital, está na contramão da história. Isso não existe mais. Não existe mais, né? Aliás, um comentário, eu estava vendo aqui, eu tenho que falar disso, né? Eu não cito nomes, não cito fatos, né? Mas esse fato é importante para eu citar aqui, para ver da cultura, né?
Eu estava vendo um programa de um político do Partido Comunista, então o cidadão chega lá e fala assim, por que a burguesia, isso já está ultrapassado, o cara está por fora, não existe mais negócio de burguesia, né? Não existe, historicamente ele está enterrado. Esse cidadão que quer ser candidato a alguma coisa, está enterrado, isso não funciona mais. Então, aqui está, integração das classes 1, 2, 3 e 4 no processo político e social, aí sim, então nós teremos aqui a integração. Aliás, nós temos no nosso organismo, nós temos ali o sistema nervoso, o pensamento, nós temos o sistema imunitário, não é isso? Que é justamente a defesa, e temos aqui o sistema digestivo, que trata da energia, o metabolismo, e temos o sistema muscular, que trata do movimento, as possibilidades. Então, veja bem, olha, aqui nós temos aqui a sinarquia em nós, né? A sinarquia em nós é o sistema legislativo, o sistema judiciário e o sistema executivo. Nós temos no nosso corpo, nós temos funcionando um processo sinárquico de funcionamento, né? Pela nossa própria biologia. Então você vê que sinarquia não é algo novo, né? A ideia, sim, na concepção humana, mas ela está na natureza. A revolução sinárquica do terceiro milênio. Então, existe uma revolução sinárquica do terceiro milênio, nós vamos ver como vai acontecer isso. Existe, evidentemente, uma diferença em mitologia e utopia. Mitologia, o que é imaginado que aconteceu no passado. E a utopia é aquilo que pode acontecer no futuro. Mas, na verdade, isso deve ser, cada item desse deve ser entendido de maneira adequada para se inserir esses conhecimentos no seu devido contexto. Aspectos básicos, eu estou dinamizando, perfeito? Estou dinamizando o estudo para a gente atingir algo importante nesse conhecimento. Aspectos básicos, está aqui. Mudança de ciclo. Mudança de ciclo. O segredo da sobrevivência da humanidade está, pois, na capacidade de harmonizar os extremismos ideológicos em uma forma salvadora que concilie os interesses evolutivos e progressistas de todos com a hegemonia da cultura filosófica, da ciência e da técnica. É aqui que surge a sinarquia social e eubiótica como uma solução dignificante, isto é, um processo sociológico de ideologia eubiótica da ação humana. Então, não é continuar na luta entre classes, mas sim procurar justamente a identificação de todas essas classes para a construção de um ideal sinárquico efetivo, né? Política no entendimento comum, né? No nosso dia a dia, o termo político está vinculado estritamente a atividades partidárias, com vista à obtenção de cargos públicos. Todo mundo, né, Brasil? O político é aquele que vai se candidatar para ter um mandato e faz tudo para conseguir isso. Aliás, eu percebo pela pesquisa, em qualquer parte do mundo, se um indivíduo de mau caráter tiver dinheiro, um bom marqueteiro e uma boa conversa, ele se elege. Ou eu estou mentindo? Estados Unidos, na Itália, nós temos gente lá que devia estar na cadeia e está lá ainda. E eu não vou citar nomes, né? Vou citar nomes. Né? Então, veja bem, esse é o processo da democracia representativa, perfeito? O sujeito que é mau caráter, se ele tiver dinheiro, marqueteiro e uma boa conversa, ele se elege. Aliás, eu acho o marqueteiro uma aberração da democracia. Aqui nos Estados Unidos, outro dia eu estava vendo um filme, o marqueteiro ajustando o Kennedy. Não, agora põe a mão assim, dá um sorriso agora. O marqueteiro, ele estava ensinando como que naquela época já, né? Como que o Kennedy devia se comportar, aí ele agradou, né? Então ele fazia do Kennedy aquele cidadão jovem, né? O Kennedy é um cara, um sujeito excepcional, mas ele podia se eleger sem fazer isso. Ele tinha capacidade, nosso mestre até elogia o Kennedy, né? Dá elogios ao Kennedy, né? Mas poderia ter vencido a eleição sem fazer essa marquetagem, que é um absurdo, parecer simpático, né? Porque pega na parte emocional, né? Normalmente o voto é pela parte emocional, não é verdade? Então, tornou-se também pejorativo o gasto em consequência do desempenho dos representantes da população brasileira e também por não corresponder às expectativas cômodas dos cidadãos que estão à espera de alguém que faça o que só nós poderemos e devemos fazer. Então, é a falha do voto, né? Vota-se em alguém esperando que ele faça alguma coisa. Esse é o drama da democracia, né? Quando não é assim. Na sinarquia não é assim.
Os índios têm que fazer, tem que agir, né? Tem que agir. Aliás, o nosso mestre, uma vez me contaram, eu não li, me contaram que um discípulo chegou para o mestre e falou: professor, eu tive uma ideia. O professor disse assim: então faça. Não venha contar para mim. Né? O professor não venha contar para mim que você teve uma ideia. Se a ideia veio para você, é você que tem que fazer, não eu. Não é verdade? Então, é por isso que o nosso mestre diz assim: não diga tive uma ideia. A ideia deve ser permanente no indivíduo. A ideia é permanente, não tive uma ideia. A ideia é permanente em nós, é a questão de pôr a ideia em prática, né? Então, por isso que o nosso mestre afirmava o seguinte: eubiose é teosofia posta em prática. A teosofia é um grande conjunto de conhecimento muito teórico, né? JHS não, ele pega todo esse conhecimento e coloca em prática, né? Isso é uma coisa muito importante na eubiose, né? Então, política no entendimento comum, política na revelação de JHS, evidentemente é enorme. Eu vou pensar algumas coisas, né? Não é impossível a gente falar tudo. Aí o nosso mestre fala: todas as vezes que em jogo estiver qualquer trabalho político, veja-se sempre um outro lhe servindo de escudo, de cobertura. O poder temporal é um e o espiritual bem outro. Não misturar as coisas. E assim por diante. Isso. Olha lá, nosso dever é dar exemplo, apontando a maneira de fazer uso dos seus novos recursos, que chamamos de eubióticos ou teosóficos, né? Então aqui, nossa missão é trabalhar pelo engrandecimento material, cultural e espiritual do povo brasileiro. Mas ele diz: quem trabalha pelo povo brasileiro, trabalha pela humanidade. E, inversamente, quem trabalha contra o povo brasileiro está trabalhando contra a humanidade. Aliás, muita gente que faz coisas erradas no país, se pensasse isso, viria o karma que está gerando para si mesmo, né? É chegada a hora de despertar a consciência do povo brasileiro, tal como um novo desbrasar de suas florestas, com o desabrochar de suas consciências. JHS, o nosso intento é justamente fazer luz sobre tudo quanto o povo desconhece. Eminentemente prático. E é uma série de informações importantíssimas que não é possível a gente repetir tudo, né? Mas está aí para a pesquisa, né? O entendimento da sinarquia. A sinarquia eubiótica é uma conceituação muito fácil de ser entendida, mas, por outro lado, é um conhecimento de aplicação muito difícil de ser aplicada, mantidos os padrões de comportamentos humanos atuais. Aliás, eu tenho um irmão aqui, uma vez eu fui fazer uma palestra em São José do Rio Preto, né? Fui fazer sobre sinarquia, né? Um tema relacionado com sinarquia, e o nosso irmão falou assim: Walter, olha, você deve levar em conta o seguinte, que vai ter muita gente do campo presente lá, boiadeiro, né? Agricultor, né? Então precisa usar uma palavra mais adequada. Eu disse assim: mas ótimo, pois são os boiadeiros, os agricultores que entendem sinarquia, porque eles vivem com a natureza. Você pega um professor da USP, vai falar de sinarquia, ele vai dizer que é tudo bobagem. Você pega a revelação de JHS, chega um lá, o doutor em Sorbonne, não sei onde, mostra bem, isso aqui está fácil. Por quê? Aliás, o professor Amit Goswami fala o seguinte: o cientista, para ser um cientista, ele tem que vestir a camisa de força da intelectualidade. O professor Amit Goswami. Se não fizer isso, ele está fora da universidade. Isso. Se um professor vai defender uma tese, tem uma banca de professores, ele começa assim: intuitivamente eu cheguei à seguinte conclusão: está fora. Da tese não, da universidade. Está fora, acabou a carreira dele, acabou a carreira. Se ele falar que usou a intuição, a carreira dele está destruída. E, evidentemente, o que se ensina na eubiose será ensinada nas universidades futuramente, inclusive a intuição, inclusive o processo intuitivo. Aliás, Einstein, ele falou: é mais importante a imaginação do que o conhecimento. Só faltou ele falou assim, ele não falou porque ia pesar muito, né? É mais importante a intuição do que o conhecimento. Aliás, Einstein diz, ele não foi um grande matemático, ele foi um grande intuitivo. Ele tinha uma intuição fora do normal. Aliás, as más línguas dizem que quem fazia a matemática dele era a mulher dele, que era uma ucraniana, uma matemática fantástica, e ele sugava, as más línguas, né? Que ele sugava a capacidade, não estou dizendo que é verdade, dizem que ele sugava a sua mulher, que era uma matemática, e nunca revelou isso ao mundo. Mas tudo bem, ele fez o que tinha que fazer. Einstein, um gênio. O gênio está desculpado. Está desculpado. Então, aqui
o entendimento da sinarquia pelos simples e pelos intelectuais, está aqui. Essa é a grande vantagem da sinarquia, ela vai ser entendida por pessoas simples. Os intelectuais vão ter muita dificuldade em entender a sinarquia. Mas a vantagem é que os simples são a maioria, pô. Os simples, os boiadeiros, os agricultores, os trabalhadores, as pessoas simples, os não intelectuais, eles vão, essa é a vantagem, essa é a vantagem do entendimento. Então, a sinarquia não é um entendimento intelectual, acadêmico, superior, não é um entendimento interno do indivíduo. Isso, um entendimento interno. Isso é essa é a grande vantagem do processo sinárquico, né? Pelo entendimento da sinarquia, é isso? A sinarquia não é uma novidade, é ideologia, sistema de organização, ou seja, teocracia tão velha quanto o cosmos, e já existente por elas, longínquas eras antes do aparecimento do homem na face da Terra. O comportamento humano acabou por desenvolver costumes degenerados, afastando-se da organização sinárquica. Logo, o novo não está na própria sinarquia. A novidade estará no comportamento humano, que no terceiro milênio deverá aproximar-se e adequar-se às teses e estados de consciência do governo sinárquico. Então, essa é uma observação muito importante, né, dessa questão da sinarquia. Estou dinamizando de maneira bastante objetiva para a gente ter todas as informações. Agora aqui, olha. Se me permite só um breve. Pois não. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, todas as vezes que você vai apresentar um trabalho, submeter um trabalho científico, lá existe um requisito lá que é o seguinte: proíbe qualquer intuição. Isso. O trabalho não Tá pode ser intuitivo. Tá aí. Então, os requisitos é que ele seja counterintuitivo. Exatamente. Aliás, A intuição. nós temos o nosso irmão Dirceu Moreira, que eu vou falar uma coisa que eu não sabia, uma irmã lá do Sumaré, eu vou contar uma coisa impressionante, uma irmã lá do departamento Sumaré, ela é psicóloga junguiana. Ela me falou, eu estava fazendo uma palestra, no final da palestra ela falou assim: olha, eu sou uma psicóloga junguiana e não sou bem vista pelos meus colegas, tá certo? Os outros psicólogos me deixam à margem, porque a Jung mexe com astrologia, com tarô, não sei o que lá, então, eu não sabia disso, eu fiquei, puxa, Jung. No entanto, sabe onde é que eu comprei os livros de Jung? Edições Paulinas, aqui na... Sabe quem publica Jung? Os padres. O Jung é tão sensacional que os irmãos... esqueci a ordem deles. Não são os maristas, não, esqueci. Uma coisa assim. Aliás, o Leonardo Boff pertence a essa ordem. Eles traduziram toda a obra de Jung. Então, na religião, quando se fala na religião sobre Jung, sobre tarô, astrologia, é coisa do demônio, não é isso? A religião é assim, tarô, astrologia é coisa do demônio, não é isso? Mas essa editora católica publica. Então, você vê a força de Jung, né? No trânsito na religião, né? Uma coisa impressionante, né? A força dele, quer dizer, apesar de ele lidar com assuntos transcendentais que os próprios psicólogos não aceitam, não é isso? Os psicólogos não, parte dos psicólogos, fazendo justiça, né? Mas ele tem um livre trânsito em áreas dogmáticas, não? Muito bem, agora aspectos definidores, dinamizando a apresentação. Agora, uma definição técnica. Sinarquia é um sistema de organização cultural, social e política com distribuição participativa dos poderes, onde governantes e governados têm a profunda consciência espiritual e filosófica da natureza e valores do Estado e da sociedade. Implica na colaboração coordenada de todas as classes, que em cooperação recíproca promove o desenvolvimento, elabora o progresso, realiza a evolução cultural e o bem-estar dos cidadãos e da sociedade, a que pertence, finalizando, conduzindo às suas divinas finalidades. Esse é o final da... Conduzindo às suas divinas finalidades. Então, na verdade, a sinarquia não é um regime para produzir progresso econômico simples. Também o progresso econômico é importante, mas não somente o progresso econômico e o progresso militar, e assim como hoje as nações... Finalidades evolutivas. Finalidades evolutivas, isso é muito importante, né? A sinarquia. Tudo bem? Então, aqui, a sinarquia social e eubiótica. Com o advento da sinarquia social e biótica, teremos também o fim das guerras de classes extremadas pela rivalidade egoísta prevalente. Já está ocorrendo, né? Hoje já está ocorrendo. A gente não vê tanto a luta entre operários e
e capitalistas, eles já estão... A participação, né? Tem um nome especial, a participação em conjunto desses dois grupos, né, de maneira bastante importante, né? A formação cívica, ideológica, cultural e política de um povo tem origem no lar, como teatro da vida, sua formação complementar na escola e sua consolidação e integração no templo. Então, a sinarquia realmente, a base é o lar. E o lar, evidentemente, deve ter como fundamento a orientação superior, isso, hierárquica, de um poder central que cuida da definição espiritual do homem, né? Definição de hierarquia, já vimos. Objetivo. O ideal da sinarquia deve ser a ordenação de todas as classes, com auto-hierarquia e disciplina, segundo a sua atividade externa, social, em consonância com o ciclo. Isso. Então, realmente, é um grande movimento de harmonização. Na verdade, é um processo alquímico, porque eu estou harmonizando os contrários. Não é verdade? O que é alquimia? A harmonização dos contrários. E a sinarquia faz isso, harmonizar os contrários. Né? E, evidentemente, para o interesse coletivo. Né? O objetivo, evidentemente, e a atuação. Todas as classes legalmente organizadas e estruturadas de modo eficiente tornam-se conscientemente corresponsáveis pelo melhoramento sobre todos os aspectos da estrutura social, econômica e política administrativa. Portanto, corresponsáveis pela vida, segurança, ordem, prosperidade, evolução e destino do povo. Isso é muito importante, né? Funções sociais do profissional de modo geral. No século XX, eu trabalhei na indústria há 35 anos. É isso? E eu via a profissão, dizia-se o seguinte: o indivíduo é brilhante, ele é muito brilhante, mas na execução da atividade profissional ele era extremamente egoísta. Ele vencia passando por cima dos outros, puxando o tapete. Eu vi um monte de coisa. Hoje a indústria não quer saber mais disso. Hoje eu já vejo notícias, os executivos, os dirigentes vão procurar no terceiro setor os executivos para a sua indústria. Então eles não querem executivos que destruam a empresa, mas sim que colaborem com a estruturação. Isso normalmente está surgindo. Eu vi uma notícia na Globo, né? Jornal Nacional, né? Às 8 horas. China, não sei se todas as empresas fazem. Na China, os dirigentes da empresa, não sei se são todas, pelo menos algumas. O dirigente da empresa, quando pretende fazer uma promoção do seu funcionário, ele, evidentemente, com cuidado, vai na casa dele. Vai ver como é que ele trata o filho, a mãe, a mulher e os seus irmãos. Se tratar mal, está fora. Se ele trata mal até a própria família, vai tratar mal os empregados? Está fora. Então, é o exemplo. Aliás, eu até falo para as meninas, né? Quando se casar, a menina vai escolher o parceiro. Ele é bonitinho, tem dinheiro, fala bem, tanquinho, né? Tanquinho, aquele negócio todo, né? Não é assim que ele fala? Aí eu digo assim: a coisa mais importante que você faz é o seguinte: vai na casa dele e vê como é que ele trata a mãe. Se tratar mal, cai fora. Se ele tratar a mãe ruim, cai fora, porque se ele trata mal até a mãe, como é que vai tratar a esposa? E os amigos, os colegas? Então isso aí é fundamental, né? A família. Pois não. Pois não. É interessante que a gente era obrigado, assim, grande banco, como Safra, né? E a gente ia no cliente para ver a saúde dele, não adianta só o crédito ali, os números, você isso. Empresa para ver se o funcionário está trabalhando, se não tem ninguém se contente. Exato. Influenciavam muito na aprovação do crédito. Pois é, então aqui ordem econômica, ordem social. Então existe uma série de informações da ordem econômica. Eu vou dar uma adiantada, porque 5 para o meio-dia eu vou dar uma adiantada. Então a função não é só o crescimento pessoal do indivíduo, é uma função social na sinarquia. Deve ter uma função social na sinarquia. Eu vou dinamizar, viu? Função sinarca, ideologia, eu tenho que... evolução dinâmica. Olha, no YouTube, quem quiser ver detalhe, é só acessar o YouTube. Agora, aqui é muito importante, é governo, eu tenho aqui poder espiritual, poder psíquico, poder temporal. Não é isso? Veja bem, então tem toda uma divisão, né, do poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Só pelo ideal sinárquico é difícil hoje em dia, viu? Veja,
JHS, todas as vezes que em jogo estiver qualquer trabalho político, veja sempre um outro sentido de escudo, de cobertura. O poder temporal é um e o espiritual bem outro. Então, compatibilidade. Eu vou jogar um quadro aqui, veja bem, hoje não é possível isso. Olha, poder espiritual tem o poder de governo, participa da política administrativa, participa da política partidária. Não pode ter poder econômico. Poder psíquico, o judiciário tem poder para a manutenção da ordem constitucional vigente, aplicar a lei, etc. Né? Não pode ter poder do governo, poder econômico, participar da política administrativa, do Estado, participar da política partidária. E executivo, pode ter poder de ação econômica, mas não pode ter poder do governo, participar da política e assim por diante. Veja só que interessante. O ideal sinárquico para o futuro. O indivíduo diz assim, eu estou disposto a servir ao meu país, à humanidade, só que ele não pode ter bens. Ele vai ser sustentado pelo Estado, vai ter casa, comida, alimentação, saúde, tudo, mas não pode acumular patrimônios. Agora o indivíduo diz assim, não, eu quero ser rico, eu quero ter iate, eu quero dar festas, eu quero ter mansões, vai ter, só que não tem poder de governo. É um preço. Você vai ter tudo isso aí, a pessoa pode escolher se quer ser, não é pobre, não é ser pobre, é ser desligado dos bens materiais. Então, veja bem, no futuro, se Jesus Cristo se candidatasse a presidente da República do Brasil, ele seria eleito? Não seria eleito. Se Siddhartha Gautama se candidatasse a presidente, seria eleito? Não. Eu até brinco. Se Jesus Cristo se candidatasse a presidente do Corinthians, ele seria eleito? Veja bem, eu vou dizer a plataforma política de Jesus o Cristo para ser presidente do Corinthians. A plataforma dele seria o seguinte: toda vez que o Palmeiras ganhar do Corinthians, nós vamos dar uma festa no parque aqui, vamos convidar os palmeirenses, vamos servir comida e tal, né? Vamos festejar a vitória dos palmeirenses, pô. Sinarquia é o processo de fraternidade, né? Processo fraternal. Jesus Cristo faria isso, a plataforma política dele não seria eleito. Nem no Corinthians, quanto mais no Brasil ou em qualquer país, né? Não só, em qualquer país. Então veja bem como a sinarquia ainda está distante, né, da aplicação prática, né? Também. Então você veja bem. Agora, veja bem, um cidadão desse quilate, JHS, Jesus Cristo e Siddhartha Gautama, eles trabalham pelo bem comum. O que eles vão pedir? Nada. O que eles vão pedir? Uma cama para dormir, um pouco de comida e assistência médica. Só isso. JHS ia pedir o quê? Se ele fosse um presidente do Brasil, ia pedir só isso. Um pouco de comida, uma cama para dormir, é a simplicidade total. Não precisaria ter bens, né? Isso é muito importante, essa questão. Agora vocês vejam bem o seguinte, olha. Então, logos, ideias, tudo isso derivado dessas ideias universais, né? Espírito, a tríade, alma, corpo, o quaternário, né? Primeiro, segundo e terceiro logos. Aqui, espírito, alma, corpo. Poder legislativo em cima, o judiciário, o mundo das leis, né? Mundo das leis, poder judiciário, polícias, forças armadas e o poder executivo. Só que o legislativo cria, o judiciário mantém e o executivo transforma. Só que eles não se misturam. Poder espiritual, poder temporal. Está. Todas as vezes que em jogo tiver qualquer trabalho político, veja sempre um licenciamento de escudo, de cobertura. O poder temporal é um e o espiritual bem outro, JHS. Agora vocês vejam o seguinte, eu vou colocar poder político aqui, poder financeiro. Uma setinha para baixo, outra setinha para cima. No mundo inteiro, quem tem poder político quer o poder financeiro. Quem tem o poder financeiro quer o poder político. Esse é o mapa do inferno. Promiscuidade, corrupção, anarquia. Isso aqui. Promiscuidade, corrupção, anarquia. E essa fórmula, esse é o mapa do inferno, de Dante, né? De Dante. Inferno de Dante, daí. E o cone sombrio da lua também, o nosso mestre. Então veja bem, o mapa do inferno é esse aqui. Evidentemente, pela sinarquia, isso fica truncado. Separa-se os dois poderes, né? Disposições gerais. Parte 5, aspectos políticos. Estou dinamizando porque nós temos um tempo específico. Aspectos políticos, vamos lá, aspectos políticos, vamos lá. A sinarquia como regime político. Veja bem,
A sinarquia não vai ser proclamada, ela vai passar a vigir quando a consciência da comunidade, em sua maioria, tiver progredido em bases sinárquicas. Então ela não vai ser promulgada, ela vai passar a existir de maneira de acordo com o entendimento social, né? E temos várias possibilidades: monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo. O nosso mestre diz: qualquer regime é bom. Qualquer regime é bom. O que depende é justamente da consciência daqueles que vivem nesse regime. Não é verdade? Depende da consciência. O regime pode ser extraordinário. Aliás, dizem que quanto mais leis um país tem, pior é o país, né? Dizem que quanto mais leis tem, pior é o país. Porque é por isso que dizemos: a sinarquia vai existir quando a raça humana for uma raça de adeptos. Aí, nesse momento, não vai precisar de tribunais, nem de leis, nem de cadeias, nem de polícia, nem de nada. Porque cada um vai ter a lei dentro dele. Não precisa nada escrito. Então, aí se a sinarquia é vigente no processo definitivo, né? Então, aqui está. A atuação, a questão da brasilidade. Trabalhar pelo Brasil, trabalhar pelo mundo. Sinarquia como método de ação social. É muito importante esse método de ação social, né? E existem alguns objetivos dessa sinarquia, né? Objetivos, mas evidentemente os objetivos básicos justamente é fazer a harmonização de todos com combate à ignorância, combate ao analfabetismo, não é verdade? Mudança dos fatores sociais, mas o mais importante é fazer com que cada um se construa a si mesmo, não dar coisas. Não. Sinarquia não é dar coisas, é fazer com que o indivíduo trabalhe a si mesmo e faça a revolução dentro de si mesmo, a revolução pessoal e social, né? Parte, eu adiantei, porque vamos agora ao projeto sinárquico. Veja, finalizando, isso é muito importante. Eu tenho aqui alguns minutos. O projeto sinárquico nós podemos entender considerações iniciais, ação cósmica, ação humana, projeto e expectativas. Nós vamos ver resumidamente. É muito difícil propor modelos que sejam compatíveis com a situação sinárquica no estágio atual da humanidade. Nós podemos imaginar, podemos supor, mas é muito difícil a gente entender como será a sinarquia. Mas o nosso mestre fala: reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes, reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. O nosso mestre não diz consertar. Ele diz: fim de ciclo, gasto apodrecido. O que está apodrecido, dá para consertar o que está apodrecido? Eu posso pegar uma madeira podre e retornar ela ao estado original? Não. Não, então eu tenho que reconstruir, colocar uma outra madeira no lugar. Esse é o problema, então, reconstruir. Dessa reconstrução sairá o homem educado segundo o sistema integral teosófico, que visa os três corpos, né? Então aí o nosso mestre dá justamente essa definição, né, da transformação interna. O que leva o indivíduo à sinarquia é justamente a transformação interna, não é... Aí entramos na questão do povo, naquela noção, o povo no poder. Isso é fantasia. Fantasia. O poder é a consciência. O poder realmente é a consciência desenvolvida do ser humano. Então nós temos aqui a tríade, eu estou dinamizando, a tríade, alma inferior, alma superior, karma, dharma. Quando eu trato da tríade superior, o que age é o dharma, o que age no quaternário é o karma. Então, a sinarquia, realmente, nós vamos transitar do karma para o dharma. Né? Então aqui, um idioma, um só partido, um só padrão monetário, que é a teosofia, segundo JHS. A melhor maneira de se comportar na vida não é se preocupar nem com o bem nem com o mal, mas com o dever. Pois aquele que nesse permanece não tem tempo para ambas as coisas. Evidentemente, no nosso progredir da evolução humana, eu aprendi isso dessa maneira. Não é bem nem mal, é o necessário. A Segunda Guerra Mundial não é bem nem mal, é o necessário. Se não tivesse karma, não haveria a Segunda Guerra, nem outras tantas guerras. Então esse é o problema. O homem não inventa coisa alguma, ele apenas consegue descobrir o que se acha encoberto por baixo dos véus maiábicos, JHS, ilusórios, da sua própria ignorância das coisas interiores e divinas. Toda forma de governo é boa, JHS. O que não presta é o caráter dos homens. Por isso mesmo, necessita de uma grande modificação. É a isso que se dá o nome de espiritualização dos seres da Terra, pois a moral pertence à alma e sem ela, o espírito ou a verdadeira consciência jamais se manifestará no homem. Seguindo, dinamizando, ação cósmica. Existem leis universais
Existem leis universais. Então, eu pego aqui, existem projetos de lei. Antônio Castanho Ferreira. Digamos ainda, para terminar, que as mônadas que não alcançaram a consciência humana nos meados da quarta raça mãe, ou Atlante, não mais poderão encarnar nessa cadeia planetária. Irão ser os homens da futura quinta cadeia. Por outro lado, nos meados da futura quinta ronda, ocorrerá aquilo que simbolicamente conhecemos como juízo final. As mônadas que até então não tiveram alcançado o grau de consciência necessário para acompanhar a evolução das duas últimas rondas dessa cadeia, serão postas de lado para o resto do Mahamanvantara. A questão dos juízos, né? Seguindo, qual a nossa vivência de sinarquia? Agora, finalizando esse assunto, qual a nossa vivência de sinarquia? Então, eu posso dizer o seguinte, olha, aqui, veja, a sinarquia é coisa nova para nós? Na nossa consciência é. Então, veja bem, desce vida e energia, sobe vida e consciência. Mineral, é isso? Lá no fundão dessa descida de energia tem um mineral, depois a consciência vai subindo, mineral, vegetal, animal, hominal, super-humano, subdivino e divino, essa sequência. Chega no momento divino, nisso há uma ativação da tríade. Daqui para baixo a sinarquia está funcionando instintivamente. Tudo funciona instintivamente. Neste momento em que a mente começa a funcionar plenamente no homem, e existe a possibilidade de escolher o certo e o errado, acontece aquilo que o professor Amit Goswami fala, o colapso das possibilidades quânticas. Então, na verdade, o trabalho é transformar a sinarquia instintiva, que é vida e energia, em sinarquia consciente, que é o caminho da consciência. Esse é o trabalho. Então, evidentemente, olha, a sinarquia existe. É só pegar um formigueiro, um cupim, né? Você chega lá, o cupim tem a rainha, e ela mesmo gera a quantidade de operários que precisa, a quantidade de guerreiras, né? E é um processo sinárquico perfeito. A formiga também, as abelhas também. Então, é instintivo, mas é a sinarquia. É isso? Então, por que ocorreu o distanciamento com a sinarquia? Por causa justamente do colapso quântico. Aí está, então, possibilidades quânticas, que o nosso irmão estava falando, né? As possibilidades quânticas e eventos da experiência humana. Colapso. Aliás, naquele livro Quem Somos Nós, é mostrado um exemplo. A moça está olhando o menino batendo bola de basquete. Quando ela vira de costas, aparece um monte de bola. Um monte de meninos, né? São as possibilidades quânticas. Quando ela olha, a mente dela colapsa as possibilidades quânticas. Então, essa é a explicação do nosso professor. Pois não. Então, enquanto a consciência cósmica colapsa, a perfeição da natureza. Quando aparece Perfeito. o colapso, quer dizer assim, que o homem começa a colapsar. O homem só vê Em que há o caos. o caos, exatamente. Perfeito. 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 Aí o homem se desvirtua da sinarquia instintiva e começa a agir em causa própria, né, através do quaternário, egoisticamente, etc., através do emocional. Então, isso é muito importante, essa definição do professor Amit Goswami. Pois não. Das abelhas e das formigas. Sim. Em relação à rainha. Isso é. Eu assisti uma entrevista de um pesquisador brasileiro, diz que as nossas abelhas, elas seguem um outro parâmetro. Já me lembro até um pouco. Ah, é? Então. É. As abelhas brasileiras não é bem assim uma que determina tudo. Mas já há uma divisão. Uma divisão. Uma participação. Pois é, interessante. As nossas abelhas Já estão evoluindo também. Então, agora, evidentemente, nesse jogo entra a noção de Melquisedeque, grande fraternidade branca, instrutores da humanidade, né? Evidentemente que trabalham para a efetivação dessa sinarquia na face da Terra, né? Ação humana. Como é que se caminha para a sinarquia? Através da transformação interna, né? Evidentemente, quando nós atingimos o equilíbrio do belo, do bom e do bem, a estética, a ética e a moral. Eu só quero citar aqui Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, 1979. Um dia chegaram para a Madre Teresa e perguntaram: Madre, tem tanta coisa para a gente mudar no mundo que a gente nem sabe por onde começar. Então a Madre Teresa falou assim: não, mas eu sei duas coisas que a gente pode mudar já e nós mudamos o mundo.
A pessoa, Mari, mas quais são essas duas coisas que podem mudar já e muda o mundo? Ela falou, eu e você. A Mari Teresa, da linha católica, mas ela tinha uma consciência eubiótica, sinárquica, prêmio Nobel. Ela diz, nós mudamos, se eu mudar a mim mesmo e você mudar assim, nós já estamos mudando o mundo. Isso é uma coisa impressionante, a Maria Teresa. Portanto, prêmio Nobel da Paz, justamente, né? Evidentemente, a quantidade será substituída pela qualidade. Hoje é a quantidade de votos. Isso vai ser suprimido, não é a quantidade. Nós passamos do mundo da quantidade para a qualidade, né? Isso é muito importante, porque a qualidade por isso que na eubiose não é importante a quantidade. É importante ter uma multidão. Aliás, eu sempre digo assim, se eu fosse no departamento Sumaré e visse 5.000 pessoas tentando entrar na eubiose, eu diria, alguém está falando alguma coisa errada aqui. Estão prometendo alguma coisa, viu? Então está certo, são poucas pessoas aqui, né? As igrejas estão apinhadas, porque eles prometem riqueza, carro de último ano, aquele negócio todo, né? Então está certo. A eubiose, assim como a teosofia, é conhecimento de elite. E não é conhecimento de massa, e nem pode ser conhecimento de massa, né? Aqui está educação, pedagogia e didática. Evidentemente, nós estamos tendo uma série de inovações paulatinas. Howard Gardner, né, evidências múltiplas, andragogia já está começando a funcionar, e, evidentemente, uma série de conceitos novos estão sendo... aliás, o Livingston, aquele Livingston Smith, né, também um psicólogo americano, ele fala uma série de coisas que é incrível que dentro de uma universidade alguém fale isso, né? É muito interessante. A didática, uma nova didática começa a ser necessário para a humanidade, né? Então, aqui eu vou dinamizar. Então, a didática é muito necessária. Eu sou obrigado a fazer essa didática, evidentemente, pontos básicos dessa nova didática: vivência da fraternidade, cultivo dos processos intuitivos, busca do autoconhecimento, valorização da prestação de serviço voluntário, reciprocidade, ou seja, cada um devolvendo à sociedade os benefícios que dela receber, valorização do trabalho coletivo multidisciplinar, priorizar que além dos direitos existem deveres, não é só direitos que a pessoa tem. Existe a Carta dos Direitos Humanos, não, um dia vai ter as cartas dos deveres humanos, também tem que ter essas duas cartas, não está faltando uma. Integração da ética na didática, exercício da sinarquia, democracia participativa. Então, finalizando, veja bem, o que eu posso dizer da democracia representativa? Está falida, não tem conserto. Qual é a sequência da democracia representativa? A democracia participativa. Então aqui nós vamos dar exemplos, olha. Então aqui, evidentemente, a democracia representativa em qualquer país, no Brasil, nos Estados Unidos, já não tem mais nada para oferecer para a humanidade, já tem o que tinha que dar. Agora o processo, então a questão, finalizando, não é povo. Eu ouvia quando era criança, o povo no poder, isso é ilusão. Não. A democracia participativa é desenvolver sociedade civil organizada. Por isso que o voto é relativo, porque o adepto vota, o santo, o mestre, e tem um bandido que vota também. Então, realmente, não há o povo é um processo de ilusão na sociedade. Então, a sociedade civil organizada, não. Então, a democracia representativa, emocional, a democracia participativa é justamente... agora, Abraham Lincoln, no discurso de Gettysburg, quando terminou a Guerra da Secessão, Guerra da Secessão, ele falou o seguinte: admitamos que esses homens não morreram em vão, que esta nação, com a graça de Deus, renasça na liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo, jamais desapareça da face da terra. Eu um dia, lendo as revelações de JHS, eu li assim: do povo, pelo povo, para o povo, mas não com o povo. Não com o povo, mas com a sociedade civil organizada. É diferente. Cultura, caráter de cultura. Aquela porção da sociedade que recebeu cultura, recebeu treinamento justamente de maneira ordenada para assumir essas responsabilidades. Então, existe uma diferença entre povo e sociedade civil organizada, né? Eu vou seguindo. Infelizmente, isso aqui eu vou passar, viu? Porque já estou terminando, viu? Estou terminando. Eu só quero dizer o seguinte, olha, para terminando, aquela pergunta: o cidadão nasce com o direito de votar? É uma pergunta que eu fiz para mim mesmo.
Eu respondi para mim mesmo, não. O cidadão nasce com o direito de dirigir um carro? Não. Ele tem que entrar na escola. O cidadão nasce com o direito de ser médico? Não. Aí, aqui na votação diz assim, o sujeito aprende a votar votando. Eu poderia dizer, então eu vou aprender a dirigir dirigindo sem carta. Eu vou aprender a ser médico exercendo a medicina ilegalmente. E é absurdo isso aí. Então, na verdade, não. No futuro, então, vai haver um processo de cultura para o indivíduo que não vai votar, ele tem que fazer, evidentemente, um processo de entendimento da estrutura social, política do seu país, como é que as coisas funcionam, para ele não ser levado na conversa pelo aspecto emocional. Então, sim. 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 Primeiro, um bêbado com a chave do carro na mão. E segundo, um imbecil com o seu título de eleitor. Perfeito. Tudo bem. Então, de qualquer forma, mas esse trabalho aqui vai ser o trabalho de cultura para melhoria dentro do processo de sociedade civil organizada, né? Claro que os problemas existirão, mas estaria eu chamo isso de carteira nacional do eleitor, né? É uma ideia, não estou dizendo que isso aí vai acontecer, é uma ideia, na verdade. Aí, evidentemente, uma sugestão, vários níveis, parlatório, fórum, colegiado, comissões, isso existente no país, de tal maneira que eu tenha um parlatório onde todo cidadão pode expressar suas ideias, fóruns onde as ideias coletadas são discutidas, os colegiados que substituem os partidos para discutir não pessoas, ideias. Essa é a diferença. No futuro, por essa pesquisa, nós não votaremos mais em pessoas, votaremos em ideias. E a manifestação dos meninos agora foi bem claro. Não quiseram saber de partidos, nem de sindicatos, nem de ONGs. Eles perceberam isso? Em junho? Ideias. Quando aparecia alguém, não queremos vocês aqui. Então, é um processo de transformação realmente na sociedade muito importante. Pequeno, mas já está acontecendo. Então, de tal maneira que o voto, então, vota em pessoas. E deixa de existir os cargos de presidente, governador, prefeito. Deixa de existir deputado federal, deputado estadual, senador. Deixa de existir prefeito e vão existir gestores. Então, a ideia é aprovada e o gestor vai pôr em prática. Se ele não puser em prática, ele é demitido automaticamente. Uma outra mentira que o sistema prega, né? O deputado é meu empregado. Mentira. Porque eu não posso mandar embora, né? Posso mandar? Não. Se eu tenho uma empresa, o empregado não funciona, na hora eu mando ele embora. O deputado não, tem que esperar 4 anos, ele pode ser bandido, mas tem que esperar 4 anos, faz parte do sistema. Então o gestor não. A sociedade organizada percebe que o gestor não está pondo em prática o que foi votado, a ideia, ele é substituído imediatamente. Então são ideias que, evidentemente, nós transitamos da eleição de pessoas para a eleição de ideias. A tríade, possa funcionar a tríade superior, né? São ideias, tudo bem? Aqui, evidentemente, o projeto, a sinarquia pode ser desenvolvida futuramente com projetos políticos em cidades pequenas. Né? Então, no futuro, eu imagino, cientistas sociais, educadores, etc., podem pegar o projeto da sinarquia e tentar implantar em cidades pequenas. Vão fazer o que Platão tentou fazer na antiga Grécia. Agora, de maneira prática. Depois, aprovar da cidade pequena, então vai aumentando. Esse é um projeto SINARC que podia ser feito pela universidade. Então, aqui, expectativas, reconstrução, realização. Agora, eu só quero mostrar isso para finalizar. Veja bem, olha. Nós temos um centenário, não é isso? Nosso. Também no processo evolutivo humano, posso 2 minutinhos só para terminar? Só para isso aqui é muito importante. No processo da evolução humana, a evolução é centenária. Aí eu peguei aqui 1.500, 3.005 menos 1.500 dá 1.505, dividido por 7, 215 anos. Dividindo nas idades, eu tive a evolução social do nosso país desde 1.500. De 1.500 a 1.715, nascimento, fisicamente. De 1715 a 1930, infância da nossa civilização. De 1930 a 2145, o início da adolescência. E começa com o Getúlio Vargas, olha.
bate no processo getulista. Getúlio Vargas provoca uma mudança aqui radical, né? Pela força, mas tudo bem. E assim sucessivamente, até atingir, evidentemente, a realização depois de 3005. Eu não joguei essa data aleatoriamente. O nosso mestre diz que em 3005 os mundos internos virão para a face da Terra. Agartha, ele fala isso. Agartha virá para a face da Terra. Então, eu estou me baseando nas informações do nosso mestre. Então, finalizando. Ponto final. Aqui não tem mais nada. Eu vou finalizando. Eu acho que eu passei exatamente 5 minutos. Estou à disposição aqui.